Olá, companheiros, muita saúde, muita paz a todos. Que Jesus possa nos abençoar, nos amparar, para que a gente possa continuar gozando de muita paz, sobretudo paz espiritual, paz de consciência. Muito obrigado por prestigiarem mais uma vez o nosso canal. E nós vamos trazer um tema para a nossa meditação hoje. Eu estava pensando que tema poderíamos conversar e trazer para a nossa reflexão. E como nós estamos num período pré-eleitoral, e nós estamos observando as movimentações que são feitas e a gente fica muito entristecido com o ambiente que se formou nesse período pré-eleitoral. Que deveria ser um momento onde deveríamos nos alegrar por termos a oportunidade de escolher os nossos representantes, seja no Estado, na capital federal, seja lá onde for, mas deveríamos estar comemorando essa chance de escolher os nossos representantes. O que temos visto é um festival de violência, de truculência, de pessoas matando e morrendo em nome de um partido político, de uma ideologia. Nós temos visto uma falta de respeito, de tolerância. Nós temos visto famílias que os componentes deixam de se comunicar, de falar um com o outro por causa da sua convicção, da sua posição religiosa. Nós vemos uma série de situações que não gostaríamos de testemunhar. E ficamos pensando, como é que o espírita vai se posicionar diante dessa situação? Nós vemos agremiações, segmentos religiosos se vinculando a isso ou aquele candidato, não importa, e não vai nenhuma crítica a qualquer companheiro de outra religião, que cada um de nós somos livres para fazer o que quisermos. Mas vem a pergunta, nós sempre ouvimos, você que é espírita, como a doutrina espírita se posiciona nesse cenário? Ela apoia esse ou aquele candidato? E nós voltamos então à figura de Jesus. Quando, antes da vinda de Jesus, ele era descrito nas Escrituras que anunciavam a sua vinda como o libertador do povo judeu. O que viria para libertar o povo dos sofrimentos, das angústias. E Jesus, ele era esperado como o Messias, como aquele que viria para redimir aquele povo. Todos esperavam então um revolucionário, aquele que viria acabar com um período de subjugação daquele povo e queria alçá-lo à condição de destaque. E Jesus veio numa condição humilde, nascendo numa estrebaria, filho de uma senhora simples, de um camponês, e assim viveu durante todo o período que esteve aqui, na simplicidade, pregando o amor, a tolerância, a compreensão. E hoje nós vemos pessoas que se dizem cristãs tomando uma atitude contrária. Não estamos falando dos outros, não estamos falando de nós. Muitos de nós, às vezes, em nome da sua posição, da sua convicção, somos descaridosos com alguns companheiros, somos grosseiros com alguns outros companheiros, somos intolerantes com outros companheiros. E nos admiramos quando outras pessoas fazem aquilo que fizemos e que nos passou despercebido às vezes. E a doutrina, então, como se posiciona nessa situação? Então, voltando a Jesus mais uma vez, quando ele foi questionado, na verdade, os fariseus queriam enredá-lo numa situação difícil, trouxeram então a ele um questionamento. É justo recolher o tributo a Roma? E Jesus então disse, trazei-me uma moeda. Trouxeram e entregaram a ele a moeda. E ele perguntou, de quem é essa esfinge que está na moeda? E alguém respondeu, de César. Então Jesus retrucou, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O que Jesus quis dizer com isso?
que nós somos cidadãos espirituais e estamos na condição de cidadãos materializados, cidadãos sociais, que temos obrigação, tanto na sociedade em que vivemos, quanto obrigação na área espiritual, já que nós somos espíritos imortais. E que devemos participar, sim, da nossa sociedade, recolhendo os nossos tributos, participando dos plebiscitos quando formos instados a fazê-lo, escolher os nossos representantes dentro daquilo que achamos que é o ideal, o melhor, né? Mas não devemos confundir isso com a nossa religião. A nossa religião é a parte. O foco da nossa doutrina é o ser humano, é reformar o ser humano, é fazer uma pessoa melhor, uma pessoa mais justa, mais humana, mais fraterna, mais tolerante. Esse é o foco da doutrina. Por isso ela não tem compromisso com nenhum partido político, ideológico, nada. A doutrina não participa de movimento político. A doutrina instrui os seus profitentes, os seus seguidores, para que eles, restaurados, para que eles aperfeiçoados, para que eles mais instruídos acerca do seu posicionamento, da sua condição espiritual e humana, faça a melhor escolha, mas sem que ela própria, a doutrina espírita, se comprometa com esse ou aquele partido político. E no espírita também, enquanto cidadão, deve participar da sociedade como cidadão, jamais invocando a sua condição de espírita para daí obter proveito, tal seja como candidato ou como recomendador desse ou daquele companheiro. Fique bem claro que isso é uma posição pessoal. Se resolver apoiar a esse ou aquele candidato, não invoque nunca, ou procurar não fazê-lo, a sua condição de espírito. Eu estou recomendando como espírito, não, eu estou recomendando como cidadão, né? O espiritismo não tem nenhuma vinculação com o partido político, ideológico, sempre bom frisar isso. Não temos nada contra algum segmento que o faça, que cada um é livre para fazer o que quiser. Mas a doutrina espírita não se envolve, não se compromete com nenhum partido, com nenhuma ideologia, com nenhum segmento. Mas os seus profitentes devem participar da sociedade, participar de forma ativa da sociedade. Se resolver candidatar-se, candidate-se, procurando se colocar a serviço do povo, mas jamais tentando tirar proveito da sua condição de espírita para obter vantagem, né? Voltamos a repetir. E que a gente possa sempre, em qualquer momento, dar o nosso testemunho de espíritas cristãos que somos, não se corrompendo, procurando não estar a par de todo movimento de violência ou todo movimento que contradiz o que o cristianismo nos recomenda. É com muita tristeza que vemos, às vezes, companheiros cristãos dando demonstrações, assumindo posições que nada tem a ver com aquilo que Jesus recomendou. Mas é uma posição pessoal de cada um, nós respeitamos, né? Mas que nós sejamos bem firmes, bem esclarecidos, a ponto de nunca qualquer ato nosso contradizer aquilo que acreditamos, aquilo que aceitamos como verdade. E Jesus foi bem claro que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que é a verdade? O que é a verdade para mim pode não ser para outro companheiro. Mas a verdade para nós espíritas é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então todos os atos que fizermos ou praticarmos ou que aconselharmos que alguém o faça, deve estar respaldado sempre nesses dois pilares, no amor a Deus e amor ao próximo. E amor ao próximo inclui aceitar as diferenças, aceitá-lo tal como ele é, com as suas convicções, com os seus defeitos, com as suas insatisfações, como nós as temos também, e buscando sempre despertar em cada um e em nós também aquilo que temos de melhor, sempre buscando estar a serviço do Cristo, seja em qualquer situação. Uma posição firme, enérgica, não violenta, fraterna e justa, sempre que formos chamados ou sempre que estivermos convocados pela nossa consciência a participar dessa ou daquele cenário ou situação. Que Jesus possa nos abençoar, que Ele seja para sempre a inspiração da nossa vida e dos nossos atos. Muita paz a todos, muito obrigado. Muito obrigado mais uma vez.